Bom, a gente vai então hoje seguindo a Carta aos Coríntios, estamos chegando ao finalzinho dela, ela é longa, mas muito proveitosa, né, de mensagens valiosas. Acho que agora só tem mais 4 capítulos, com o de hoje a gente já vai para os 3 últimos. Hoje a gente vai ler o capítulo 12 e 13, né, estudar o capítulo 12 e 13 de Paulo, da primeira carta aos Coríntios. E é legal que Paulo conta uma historinha aqui nessa carta como um todo, né? Ele faz uma introdução, né, de tudo que ele está observando com a viagem de Timóteo lá, né, entende todos os problemas da comunidade. Aí ele vem lá com as reflexões, vem com as dicas, né, vamos dizer assim, com as orientações, né, de como proceder, vem com as corrigendas, e agora ele começa a entrar aqui no 12, as conclusões, né? Então, a gente vai ver que daqui para frente ele começa a entrar nas conclusões, né, de todas as recomendações que ele está dando para a comunidade de Coríntios. A gente leu na última semana, só recordando, né, o capítulo 10 e 11, que falava bastante da idolatria, e da questão dos dogmas, né, do judaísmo que ainda eram se aplicados à comunidade cristã, recém-convertida, recém-criada em comunidade cristã, que são do véu das mulheres, né, a gente estudou toda aquela questão da Eucaristia, de todos esses, da questão do alimento, né, como é que eles consideravam o alimento importante para ter conexão com Deus ou não. E agora ele entra, e aqui eu acho que é um consenso, a gente já debateu no nosso grupo do WhatsApp previamente, né, ele entra aqui numa seara muito gostosa de estudar, né, principalmente para nós espíritas, né. Eu acho que aqui tem cria-se uma identidade, né, nossa com Paulo, porque ele aborda bastante aqui a questão da mediunidade, principalmente a questão da mediunidade. Então, o capítulo 12, ele fala, em tese, sobre... É um estudo teórico da mediunidade, né? Foi a anotação que eu fiz. Aqui é um estudo teórico sobre a mediunidade. Quando a gente pega o livro dos médiuns, né, o Kardec, ele divide lá o livro dos médiuns na mesma estrutura que o Paulo usa aqui. Não sei se vocês repararam isso. Depois olhem, façam essa olhada para vocês verem. A ordem que o Kardec segue no livro dos médiuns é exatamente a ordem que o Paulo segue aqui de abordagem desse tema da mediunidade. É bem super interessante, eu fiquei bem impressionado quando eu estava lendo. Então ele fala aqui bastante, o 12 é um estudo teórico aqui sobre a mediunidade. E no 13 ele apresenta para a gente, que eu já falei de outras vezes, a gente já debateu isso também, aqui ele apresenta como o grande percussor, o grande criador, o grande haste de bandeira da mediunidade com Jesus, né? Quando ele fala do hino do amor cristão. E a gente vai debater hoje aí sobre esses temas. Podemos começar aqui então no 12? Tá. No 12, nessa versão que a gente está estudando, na Bíblia do Peregrino, o título do 12 é chamado de carismas, né? Aqui já tem uma coisa bem interessante, né? O carismas. O que é o carismas, né? E a Vivi estava comentando antes de todo mundo entrar que o Hermínio Miranda mesmo, que é uma das referências de assuntos sobre mediunidade da doutrina espírita, né, em um dos livros que ele nos trouxe, se chama Diversidade dos Carismas, né? Então você vê que aqui já tem uma mesma linguagem, né, em termos de mediúnico, com que Paulo aborda e o que esse autor trouxe. E aí carisma, quando a gente olha, eu fui lá pesquisar o conceito mesmo da palavra carisma, né? O que isso quer significar, né? Dicionário, lá no dicionário, né? Lá no dicionário, exato, lá no dicionário. Eu fiz a mesma coisa. Porque eu fiquei muito intrigado com isso. Falei assim, caramba, as pessoas falam de pessoas carismáticas, né? E uma vez esse negócio de trabalho, de perfil profissional, essas coisas de pesquisa, né? Eu respondi um questionário lá que traçava alguns pontos que eu tinha profissionalmente. E uma vez apareceu lá, carisma. E eu sempre achava que carisma era, uma pessoa que sorri, né? Cara, gente boa, cara, gente boa. O cara é gente boa, o cara que sorri, né? Mas não é, tem uma coisa muito mais aprofundada aqui nessa palavra carisma, né? E eu tive a oportunidade de estudar só agora, né? Depois da minha vida inteira, eu fui ver de fato o que significa essa palavra.
E lá ele traz o significado em dois campos, né? No campo teológico. Eu estou te cortando, só vou fazer o seguinte, Thales. Se eu fazer um teste hoje para entrar em uma empresa e falar você é carismático, eu vou pensar bem. Exatamente, é melhor não, né? Melhor não, exatamente. Deixou de ser uma coisa bacana e passou a ser um fardo, né? Né? É um fardo para carregar, você tem razão. E o que eu achei interessante é que o dicionário ele traz a palavra carisma, de fato, explicado em dois campos, no campo teológico e no campo social, na sociologia. Então, assim, se o dicionário traz essa palavra para explicar no campo teológico, a gente, é que ela é amplamente abordada, né, na teologia. Né? E lembrando que a teologia é estudo de Deus, não é restrita na religião, é restrito a todas as religiões. Então, o carisma, ele de fato é mencionado na Bíblia, nos Vedas, na Torá, no hinduísmo, é, em todas essas religiões, né, que abordam esse item carisma. E aí fala assim, dicionário, no campo teológico, o carisma é um dom extraordinário e divino concedido a um crente ou grupo de crentes para o bem da comunidade. Aqui tem uma definição completa da mediunidade. Eu já parei aqui. Eu comecei a ler, eu falei, pronto. Está aqui explicado tudo. Está explicado. Fechei o livro. Está explicado. E falei, vou dormir, missão cumprida. Né? Então, só a escolha dessa palavra por Paulo já traz aqui todo o negócio. Porque a gente estuda no Espiritismo a mediunidade, é exatamente isso. Né? É um dom orgânico, né? É extraordinário, concedido por Deus a um crente aqui, vamos traduzir para nossas palavras, a um ser humano que está, de certa forma, concebido por Deus para o bem da comunidade. Então, até o dicionário explica a mediunidade com Jesus. Até o dicionário. No campo teológico, né? E por que é tão difícil a gente compreender isso, né? Que essa mediunidade... Por isso que quando eu fui ler a Diversidade dos Carismas, do Hermínio, quando eu li o título na livraria, me surgiu essa mesma situação, porque eu via carisma dessa forma. Eu falei, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Quando eu olhei isso, eu falei, nossa, é outra situação. Aí faz todo sentido o título do capítulo da carta ser esse. Exatamente. É sensacional. E no campo sociológico, a palavra carisma, o dicionário traduz como autoridade, fascinação irresistível exercida sobre um grupo de pessoas, supostamente proveniente de poderes sobrenaturais. Aqui eles vão se apegar só ao finalzinho, né? Que autoridade, fascinação, isso não se aplica à mediunidade em si. Né? Mas como a mediunidade é uma coisa de Deus, vamos ficar no teológico, né? Que realmente está explicando muita completude a mediunidade, principalmente a mediunidade com Jesus, né? Para o bem comum. Né? E eu acho que é por isso que o Paulo escolheu essa palavra, o carisma. Né? De fato, ela é para o bem comum. Já pensou se ele abrisse a carta dizendo assim, dons espirituais? Pô, já era. Pedrejado, na hora. Tomar uma pedrada, na hora já ia... Eu estava conversando com o Thales um pouquinho isso antes da gente começar, né, Thales? Você lê a carta, a linguagem é tão perfeita, é atemporal. Só que se ele não fizesse do jeito certo, na época não tinha aceitação nenhuma. Exatamente. Isso mesmo, a palavra carisma, ao invés de dom espiritual, define se a carta seria aceita, se a colocação seria aceita. É sensacional. Thales, Oi. Até a definição que você viu, os dois campos que tem no dicionário, eu vi isso também, e eu fiquei observando o seguinte, que o primeiro teológico, né, se trata do mundo espiritual, e o outro do mundo material. Exatamente. As definições, na minha cabeça, foi assim, olha, enquanto você está na matéria, você vai... entendeu? É maravilhoso, acho muito legal. Até porque a sociedade é algo material, né? Terreno. Exato, né? Isso. Até porque a mediunidade naquela época, né, gente, até existia assim os feiticeiros, o pessoal que lê o futuro, não deixa de ser uma autoridade também, uma fascinação que essas pessoas exerciam com os outros, os clientes ditos, usando a mediunidade para esses fins também, né? Então existe o mundo terreno que tem essa finalidade e o espiritual que é para o bem comum, né? Super bonito, né? Lembra lá do livro 50 anos depois, que tem como chama? Tem uma feiticeira lá, que é um personagem bem importante no livro, né? É uma pitonisa, né? Ela prevê lá que
que o vô da menina ia morrer. Nossa, deu um branco total, mas tem uma personagem no que livro 50 anos depois que é isso que a Renata tá falando, né? O Manuel narra. E que é aqui o versículo 1 a 3, né? Que eu até fiz essa anotação dentro desse campo que a Renata já nos começou, já nos introduziu. No versículo de 1 a 3, aqui para mim fica claro o Paulo já trazendo aqui à tona a questão dessa mediunidade já praticada desde sempre, né, de forma irresponsável, né, sem ser essa mediunidade com Jesus, né, da mediunidade simplesmente pelo desconhecimento, por interesse, por negócio ou por vaidade, né, dos povos pagãos. E aqui já pode gerar uma confusão. Fala assim, poxa, de fato, que ele fala, ó, irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero que estejais em ignorância. Sabeis que quando pagãos, sabeis que quando pagãos, falando do passado, muitos deles, né, quando se converteram ao cristianismo. Então, assim, vocês já eram médios, vocês sabem disso, vocês já eram médios, mas vocês eram ainda pagãos, né? Agora que vocês conhecem Jesus, a gente quer tirar você dessa ignorância, que ele fala aqui no versículo 1, trazendo o conselho da mediunidade com Jesus. Por isso vos faço saber que ninguém é movido pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus, e ninguém pode dizer Senhor Jesus se não é movido pelo Espírito Santo. Aí nesse trecho uma reflexão importante que por isso vos faço saber que ninguém movido pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus, né? E aí vem a orientação para a gente nas obras de Kardec, quando ele fala naquele capítulo do Evangelho do Espiritismo, nem todos que dizem amém, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que ele cita isso, ele fala, ouvi todas as mensagens, mas avaliai quais são de Deus, né? De Deus. Que é o que Paulo fala aqui, ó, ninguém movido pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Então ele fala, nenhum espírito de luz, nenhum espírito superior vai numa comunicação mediúnica falar maldito seja Jesus. O que acontecia? Tinha muitas comunicações, mas eram subjugados, utilizados pelos espíritos malfeitores que aqui amaldiçoavam o nome de Jesus, né? Maldito seja Jesus. Não segue ele, não segue o Cristo. E aí eu fui buscar aqui no meu estudo, né, nesse versículo 1 e 3, na minha parte, né, focado nessa parte da mediunidade no passado, né, do povo pagão. O Paulo aqui, ele corrobora esse conceito, né? Embora a igreja acredita que não se fala com os mortos, né? A igreja hoje acredita que não se fala, que não existe, né, a vida após a morte, que o espírito não fica em estado errante, não pode se comunicar. Paulo cita aqui que isso já acontecia lá atrás, né? Já se falava com os mortos lá atrás. E aí quando a gente vai lá nas leis mosaicas, lá na base fundamental do Torá, no livro de Deuteronômio, que é um dos livros de lei, tem lá que entre nós ninguém use de sortilégio de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade. Então veja bem que no livro de leis, que eram as leis que regeriam a sociedade pós-Moisés, existia uma proibição de falar com os mortos, né? Se proíbe algo, é porque algo é possível, né? Não tem nenhuma proibição que é proibido roubar a lua. Alguém precisa pôr essa lei que é proibido roubar a lua? Não, porque é realmente impossível roubar a lua, então não precisa proibir isso, né? Mas é proibido andar a 150 km por hora. Por que é proibido andar a 150 km por hora? Porque as pessoas conseguem andar a 150 por hora. Então, se é proibido falar com os mortos, é porque as pessoas conseguem falar com os mortos, né? Então, a própria lei já afirma e corrobora que existia essas comunicações mediúnicas no passado, né? E aí... Thales, tem uma passagem que fala, né, da proibição de evocar os mortos, explicitamente assim, né? A evocação, ou seja, era feito claramente, né? Exatamente. Não tem como negar, se ela tinha mesmo. Tem também o conceito de que
foi colocado por Moisés isso porque era tão frequente e normal que estava se perdendo o rumo da coisa, né? Exatamente. Até a questão das pitonisas depois, entendeu? Então, ele colocou essa na lei, né, mosaica, para que se tivesse a contenção, para que depois, mais tarde, a gente pudesse direcionar. Eu acho que bem isso que a espiritualidade fez. Exato. Moisés, segura Era mal usado, né? Era mal usado. Senão, daqui a pouco, nós não vamos ter controle. Porque o que acontece? Eles não iam conseguir controlar o livre-arbítrio. Eles não tem como. Né? Isso acontece até hoje. Se a gente deixar... Qual que é o grande conceito que a gente vai falar sobre os médios quando está formando médio? Olha, cuidado. Você tem que fazer num centro espírita. Veja todo esse conceito. Imagina como é que era antes. Exato. A gente falou disso ontem. A gente falou disso ontem na aula. Exatamente. E se a gente pega, eu tô falando, não vou nem falar do passado, mas agora de Jesus agora, os efeitos de mediunidade que teve, só comprovam. Ele veio só comprovar aquilo que antigamente ali falava. Assim foi feito. Mas vocês imaginam ainda quando não existia Jesus aqui na Terra? Quer dizer, sem esse norte, né? Hoje a gente fala mediunidade com Jesus, mas antes disso, sem essa bússola, como que era totalmente essa mediunidade aleatória, né? Uns podiam receber uma coisa bem legal, de um espírito superior, uma instrução bonita, e outros qualquer coisa, assim. Então, não tem muito critério, né? Fica sem aquele norte, como a gente distingue o que realmente nos é bom, que é o que ele fala aqui, né? Quem está com Deus não pode falar mal de Jesus, né? E vice-versa. Então, se está falando mal de Jesus, então vamos descartar essa mensagem. Vamos falar, não, desconsidera Jesus, ele não está... Então, a gente já tem um filtro um pouco mais afinado hoje. Mas imagina nessa época, antes do cristianismo se espalhar e tal, como é que a gente distingue uma mensagem? Então, é melhor não ter nenhuma. Eu concordo, é melhor, que não dá para distinguir, é melhor não ter. Por isso a proibição, né? Era uma forma de proibir a atividade mediúnica, né? Exatamente. Mas ainda assim acontecia. No próprio Antigo Testamento, tem diversos relatos, eu fui atrás de alguns aqui, mas tem diversos relatos de mediunidade. No livro de Daniel, né, aquele da Cova dos Leões, mais os profetas, no capítulo 5, versículo 5. Olha que interessante a narrativa. Ao afirmar que, por ocasião em que se realizava um banquete oferecido pelo rei Baltazar, filho de Nabucodonosor, ao qual compareceram mais de 1000 pessoas da corte. No momento em que bebiam vinho e louvavam os deuses, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, de frente ao candeeiro, na caidura da parede do Palácio Real. E o rei viu os movimentos da mão que escrevia. Olha, pneumatografia. Maravilha. Olha, pneumatografia. Escrita direta. Escrita direta. Está aqui a manifestação de é escrita direta. Né? Lá no Jeremias, que é outro profeta, no capítulo 39, versículo 15, eles estão narrando, estava tendo uma guerra lá da turma lá dos persas com Nabucodonosor, e ele fala lá, mandaram retirar, o Jeremias estava preso, né, no castelo, mandaram retirar a Jeremias do átrio da guarda e integraram a Gedalias, filho de Aissão, filho de Safã, para que os levassem a casa, e ele habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor. Olha a psicofonia. Estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo... Aqui tem uma coisa importante. Ele estava encarcerado, estava sozinho. E aí a palavra do Senhor falou por ele, dizendo... Fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo... Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade. Para o mal, sobre a cidade para o bem. Então, aqui um outro caso narrado no Antigo Testamento de psicofonia. Então, assim, a mediunidade acontecia, e sem o evento da materialização no Monte Sinai, os 10 Mandamentos. Escreveu na pedra, né? Não, se isso aconteceu de fato, se não foi só algo figurativo, uma manifestação mediúnica de materialização. Então, um efeito físico, claro, né? Claro. E que faz sentido a gente pensar nisso, porque a maioria das manifestações narradas no Antigo Testamento são de efeitos físicos. E que a gente estuda lá no livro dos médicos.
quais são os espíritos mais apropriados para causarem manifestações de efeitos físicos? Aqueles ainda inferior. Como é que era a humanidade há 4.000 anos atrás? Ainda mais inferior. Todos os espíritos, encarnados ou desencarnados. Então, as mediunidades mais possíveis ali eram físicos. Porque o mentor Jesus nem conseguia fazer uma psicofonia na maioria dos espíritos encarnados há 4.000 anos atrás. Porque ninguém conseguia ter elevação moral, já alguma iluminação, facilidade para desconectar isso. Com o tempo que isso vai passando, o caminhar do tempo e mediunidade, ela vai ficando mais sutil. A gente estuda isso. Acabam os efeitos físicos, mesas girantes, psicotografia, pneumatofonia, materialização. E começa aqui a mediunidade mais sutil, da intuição, de uma psicofonia. E com o tempo vai acabar a psicofonia, vai precisar mais. Inclusive ele fala disso. Na frente a gente vai falar disso, que vai acabar a psicofonia. Então, assim, já existia essas mediunidades, e aí do 1 ao 3, a anotação que eu fiz foi essa, sobre Paulo confirmando que existia já a atividade mediúnica. Eu fiz eu observei outra coisa, que é o seguinte: como é que era Corinto, a cidade? Nós já comentamos nas aulas anteriores que era a cidade, né, que envolvia, né? Então, né? Então eu imagino também, e aí o próprio autor aqui da Bíblia do Peregrino, ele fala lá embaixo na explicação, em Corinto, que parece, os dons espirituais do carisma davam origem a divisões por inveja ou competição, por vaidade comparativa. Então, eu acredito que Paulo abriu a carta mostrando a questão da mediunidade, que todos tinham, que todos estavam começando a perceber e trabalhar com ela, entendeu? Só que eles começaram a achar que aquilo ele era melhor que o outro. Olha o trabalho aí que a gente faz com os médios. Gente, é isso que eu ia falar. Olha a analogia com os dias de hoje. Nas duas situações. Tanto na questão da gente sempre cuidar para que o fenômeno não se sobreponha ao Cristo, que a gente fala sobre isso, como essa questão da inveja. Exatamente. Como às vezes acontece da mediunidade, tem mais, tem menos, é mais ou menos importante. Por isso que eu falei para o Thales, a carta, os espíritos são atemporais, eles cabem no contexto, perfeitamente. E Paulo, mais lúcido do que ele já sabia e sentia e vivia, interiorizando todo esse processo de mediúnico com Jesus, ele veio a chamar a atenção e tentar explicar para eles. Eu acho que no começo aqui ele falou, peraí, com Jesus é uma coisa, sem Jesus é outra, não pode falar, entendeu? Ele quis botar um centro, um guia nisso. E o Thales falou da questão dos médiuns e dos efeitos físicos. Eu fiquei pensando também nos assuntos dos profetas. Veja como em cada tempo do Antigo Testamento, ou em cada região ali que viviam, existia um profeta que orientava aquele que estava governando o povo. Entende? E esse profeta quem é? Se você falar para o lado espírita, os médios ouvia diretamente Deus. E aí médios já mais preparados. E esses exatamente. E eu fui lá atrás, e Abraão, que é o Abraão, cara. Eu estou falando com Deus, espera aí, não sei o quê. Vem cá, Abraão, sai da tua tenda, olhe para o céu, as estrelas do céu, você terá mais filhos que o céu. Cara, sobe lá e sacrifica teu filho. Olha que coisa, essa metáfora, né, de sacrifício. Isso é maravilhoso. E é o que Paulo veio direcionar. Porque senão, tava assim, a diferença que eu tento ver hoje, Thales, é que hoje as casas espíritas fazem trabalho mediúnico lá no cantinho escondido, sem ninguém ver. Naquela época, eu acho que deu uma explosão de médium, de efeitos físicos, e todo mundo fala, todo mundo viu. No entanto que Pentecoste fala, né? As línguas de fogo desceram sobre todos eles no meio da multidão. Exatamente. Interessante você falar dos profetas, porque ali sim fica claro que eram espíritos já mais elevados, que de fato recebiam a mensagem da espiritualidade maior, anúncio de Jesus, do Messias, está tudo nos profetas. Né? Então, o que no Evangelho ele fala? João Batista que era Elias. Elias, exatamente. Provando esse processo de vir preparando toda a humanidade para Jesus chegar. Exatamente. E aí a gente lê a história desses profetas, a forma que cada um, a maioria deles, se não todos, desencarnaram. Todas de forma, assim, para a gente, aos olhos da carne, como todos os mártires cristãos pós-Jesus desencarnou. Como todo espírito elevado se dispõe a desencarnar para dar o exemplo. Né? Então, são aqueles espíritos já bem elevados que vieram em missão
e tinha naquele último ajuste de se abdicar completamente do corpo físico para dar um salto maior para vir a ser espiritualidade maior. Então, aí volta naquilo que a gente já conversou em algum tempo, que a gente acha nossas provas difíceis aqui, conforme a gente for evoluindo, a gente vai ser comido por leões ainda em algum outro planeta por aí. A gente vai voltar aí como ajudantes do Cristo de lá e já resignado, falar assim, vamos mostrar para essa turma como é que faz. Vamos lá, você tem por leão. Né? Tá lá o Hernani, a Renata, lá no ciclo Eu vou ser o cara que prende vocês. o ciclo romano. Diferente da vida, sorriso no rosto, vai estar todo mundo lá. Esse Hernani. Do 4 ao 11... Aí é sacanagem, né, Thales? Esse do 4 ao 11 aqui é dá pra gente viajar, cara. Aqui é o livro dos médiuns, né? Aqui é o livro dos médiuns. Do 4 ao 11, aqui fica... ele explica os tipos de mediunidade, né? E que eu achei muito interessante aqui analisando isso, tirando essa parte, de fato, das faculdades mediúnicas, que ele explica bem aqui do 4 a 11, mas tem alguns pontos interessantes aqui. Ele deixa bem claro como que acontece a mediunidade aqui, né? Então ele fala, existem carismas diferentes, aí vamos aqui no nosso estudo, só para a gente entender, lembrar que, até para quem está ouvindo a gente, que o carisma é a faculdade mediúnica, né, que a gente já... Os dons espirituais? Os dons espirituais. Existem faculdades mediúnicas diferentes, mas um único espírito. Aqui tem um conceito importante. Olha só esse ponto. Ó. Existem carismas diferentes, mas um único espírito. É só um espírito que fala com os médiuns? Não. Mentor daqui, mentor dali, André Luiz, Emmanuel, né, Mas o Paulo ele fala aqui, existem mediunidades diferentes, mas um único espírito. Aqui no estudo que eu fiz, Paulo ele traz aqui pra gente, né, primeiro ele separa essas duas coisas, né? Então ele traz aqui o lado do espírito, que é o dom, o lado do carisma, que é o dom, a faculdade, a parte física, e o lado do espírito, que é o plano espiritual, a comunicação do espírito com o corpo físico. Nesses carismas diferentes das faculdades e um único espírito, ele traz aqui o conceito da universalização dos espíritos, né? Então, assim, o mundo espiritual é um só. Nessa época, não tinha tantas palavras e tanto conhecimento que a gente tem hoje. Mas quando ele fala existem diversos médiums, mas um único espírito, ele fala da universalização do espírito. Existe um único plano espiritual que se comunica com esses médiuns. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele fala lá, nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, né? Então, é o conceito da universalização do espírito. Um espírito que o Paulo cita aqui é que o Kardec fala aqui, uma universalidade dos espíritos, né? De forma que não é um homem que fala com o homem, mas os espíritos falam com o homem aqui encarnado, que foi essa análise do versículo 4, né? Acho que tem um ponto importante que o Paulo traz, né, para a gente refletir. Porque senão a gente pode ler e falar assim, não, mas aqui Paulo ele está falando só do mentor dele, né? Não está falando só. Ele está falando de todo o coletivo, né, desse único plano espiritual que através dos médiuns se manifesta. Eu só acrescentaria aí, na minha visão, quando ele fala um único espírito, tirando já como base a orientação que ele faz nos versículos anteriores, existem muitos dons mediúnicos, mas somente um espírito. Esse espírito eu compreendi como é um espírito geral, mas somente um espírito é capaz de nos dar esse dom mediúnico. Sim. Entende?
Que Isso aí também você está no falou do plano né? espiritual, na visão ampla. Eu pensei nesse espírito que está se referindo a Jesus. Sim, sim. Entendeu, não? Ele é o responsável por dar esses dons mediúnicos para cada um deles. É. No Tem entanto, isso. que ele vai no versículo seguinte, ele vai dar uma reforçada nesse ponto que eu imaginei, entendeu? Não? Existem mistérios diferentes, mas um único Senhor. O Senhor. É, É. exatamente. E tem e agora que você falou isso aí, Hernando, veio um outro conceito que eu tinha pensado, que a gente também estuda lá no livro dos médiuns, Kardec fala. Existem carismas diferentes, né? Então existe mediunidades diferentes, mas um único espírito. A gente estuda lá que ninguém manifesta dois espíritos ao mesmo tempo, né? Sim. É Nenhuma só um único. mediunidade é capaz de manifestar dois espíritos ao mesmo tempo, nem o animismo. Exatamente. Ainda que seja uma manifestação anímica, Mas aquela é do espírito do médium, do médium. dois espíritos se comunicando ao mesmo tempo, né? Então temos um reforço aqui também que a gente pode considerar da ciência mediúnica que o Kardec trouxe, né? Sim. Aí o 5 e o 6, o 5 e o 6 é o que o Hernando já comentou, né? Eu também notei isso. Sim. Ele fala, né, que quando ele fala no 5, existem ministérios diferentes, mas um único Senhor, né? Eu li isso da seguinte forma: existe diversos tarefeiros, né? O ministério é uma tarefa, né? Uma missão, e aqui tanto do plano encarnado quanto do desencarnado, né? Existem diversos tarefeiros sobre o único Senhor, que é Jesus, né? Que aí confirma o ponto que o Hernando falou. Então, existem diversos tarefeiros, mas um só Senhor. Porque no plano espiritual tem diversos tarefeiros. E isso aqui é uma análise importante para o meio espírita. Porque tem muita casa espírita que, infelizmente, criam uma identidade de quem é o espírito que trabalha para Jesus no plano espiritual. Né? Exato. Eu É ia um falar um mentor negócio que se apresenta como europeu, os médios videntes se vê um mentor com uma roupa dos anos 20, né? Uma aparência bem apresentada e tudo mais. Não, esse aqui é mentor. Né? Agora, se aparece um espírito mais humilde, né? Um índio, né? Um espírito mais humilde, não, esse aqui não é mentor. Né? E não é isso que Paulo fala aqui. Né? Existem diversos ministérios. Né? Para cada doente tem o seu remédio. Para cada doente tem a sua cura. Para cada doente tem a sua cura. Mas todos eles estão sobre um único Senhor. Né? Ainda que um espírito com aparência mais humilde venha se comunicar, voltemos lá no versículo 1, no versículo 2. No versículo 3, né? O Espírito de Deus não pode dizer maldito seja Jesus. Então, aqui o Paulo não fala o Espírito de Deus se apresenta bem vestido. Né? Ele fala o Espírito de Deus não fala maldito seja Jesus. Então, que a lição fique para nós nas casas mediúnicas, nas tarefas, que o mentor que se apresenta, ele é de Deus, não é pela forma que ele se apresenta. Ele se apresenta nem pela linguagem, sotaque ou o que quer que seja, mas ele se apresenta, ele é de Deus pela mensagem que ele transmite. Né? Santo Agostinho, verifique se é de Deus. Exato. Ele reforça aqui no 5. Né? Eu posso fazer um comentário do 5 e do 6? Claro. Eu acho interessante. Os dois versículos são bem parecidos, só mudam 4 palavras. Ministérios e atividades. Senhor e Deus. Eu comecei a pegar esses versículos para estudar e falei assim, existem ministérios diferentes, mas o único Senhor. Eu comecei a ver, há muitas moradas na casa de meu pai. Há muitas moradas na casa de meu pai. E aí eu comecei, como a gente pega essa passagem do Evangelho, a gente fala assim, então existem vários planetas, né? Mas há moradas dentro de nós. Que essa casa também é de Deus, que habita em nós. Se a gente pegar a explicação de Haroldo sobre Deus, a gente vai entrando, o castelo interior de Jonas de Davi, ele está em nós. Então nós somos essa morada, essa existência. E quando ele fala atividades diferentes, mas um único Deus, eu pensei nas atividades que existem no universo, nas criações planetárias. Acho que eu estou sendo um pouco expansivo no meu ponto de vista, mas eu comecei a imaginar em toda essa criação, cara, e reflete em nós, porque cada um de nós é o mundo, somente o médium, né? Sim, claro. Imagina, como você acabou de explicar, Thales, a gente não dá passagem só para um espírito.
o quanto a gente absorve numa reunião mediúnica, o quanto de diferente ou de vários ministérios é apresentado para um médium na reunião mediúnica. Exatamente. E aqui também eu senti, nesses 2 versículos, uma coisa bem interessante, porque é para derrubar preconceitos mesmo. Porque quando ele fala que existem diversas atividades, um único Deus, diversos ministérios, um único Senhor, tira a questão da religião e passa para a religiosidade. E eu achei isso muito bonito, porque não estigmatiza, não fica uma coisa assim direcionada para quem que é. Então, assim, independente da forma, é o fundo, é o conteúdo, é o que eleva a Deus, independente da atividade. Então, a gente vê aqui que ele quebra, ele derruba preconceitos que nós ainda vivemos, né? Como a gente estava comentando agora. Eu acho bem interessante essa colocação. Não, sem dúvida. O Hernando, sobre o seu comentário, que você viu aqui como as moradas, né, a questão universal, eu não sei se fiz a mesma anotação, né? Eu anotei que quando ele fala as diversas tarefas, mas o único Deus, né, eu anotei que esse Deus, na verdade, são as leis universais, né? Que Deus são só as leis universais. Então, as leis universais, elas abrangem todo o universo, não abrange a Terra, né? Não abrange aqui a gente. E por muitas das vezes, se a gente entendeu Paulo como o evangelho vivo, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar também, né? Porque a gente associa muito o evangelho ao que está escrito aqui, nesses 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? A gente perguntar, o que é o evangelho? Não, o evangelho é o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. É o que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram, que não é o que está aqui hoje, com certeza não é o que está aqui hoje, não é? Falta coisa, muita coisa foi modificada, né? Então, nem isso o evangelho, né? O evangelho é o código moral universal, né? O evangelho é o código, é a forma de conduta de todos os espíritos no universo criado por Deus, né? A gente mesmo tem que ter na minha opinião, esse exercício de educação do que é o evangelho. É muito mais que esses versículos aqui, tantos capítulos de versículos, né? É o código moral que rege, né, todo o universo. Então, eu acho que qualquer abrangência que a gente fizer em estudo que extrapole o nosso orbe, eu acho que é sempre válido, né? Porque, de fato, de alguma forma vai ser aplicado cedo ou tarde. em Júpiter, né? Lá Cedo são ou as tarde. mesmas leis que aqui, né? Aproveitando o seu comentário, Thales, eu gostaria de reconhecer em mim isso. Há um tempo atrás, já espírita, eu via as pessoas as igrejas protestantes, estudando o Antigo Testamento, e falavam, por que eles param lá no Antigo Testamento? Tem o Evangelho agora de Jesus, não precisa parar lá no Antigo Testamento. E eu ficava incomodado com isso. Cara, é que nem você acabou de falar, vai ser usado. Aí hoje eu olho e não tem como a gente falar de Evangelho, se você quer mesmo se aprofundar e tirar o espírito da letra, não estudar o Antigo Testamento. Não tem como. Isso. Aí, para completar, para me falar assim, acho que ele falou assim, presta atenção nisso, Janelle. Se você pegar as passagens de Jesus, as parábolas, tudo tem a ver com as leis dos profetas que disseram o que está escrito no Antigo Testamento. Exatamente. Tem uma que não tem relação. Mas porque ele fala isso, o primeiro capítulo... Ele está dizendo, eu não vim mudar a lei, eu só vim fazer cumprir. É o que ele fala no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E aí ele dá o cumprimento e um complemento. Mas ele não destrói a lei. E aí você começa a estudar o Antigo Testamento, eu acho que o Thales tem a mesma impressão, a gente se apaixona, né? Demais. Se apaixona. Eu sou super envolvido por ele. Acho maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Aí você pega Paulo... Mas é maravilhoso quando você, como você falou, você tira o espírito da letra. Sim. Quando você não lê a letra. Se você ler a letra, ele é um tanto confuso, né? Agora, sim, aquilo que eu coloquei, eu acho que no nosso grupo, ó, do Pechá, sabe, Dexter, Derex, um negócio assim, que é como ler, o que você vai extrair dali, né? Quando você lê um versículo, você fala, poxa, o que está escrito? É isso, literalmente é isso.
Mas o que ele quis dizer? Aí você começa a viajar, aí você vai embora. Quem fala disso é Haroldo, né? Haroldo fala muito disso. Né? Vamos lá. Pode seguir. No 7, eu não sei se vocês repararam no 7. Olha que legal que Paulo fala. Ó. A cada um é dada uma manifestação do Espírito para o bem comum. Quem te leu lá na definição de carisma do dicionário no âmbito teológico? Vamos voltar lá. Dom extraordinário de tudo, concedido a um crente, um grupo de crentes, para o bem da comunidade. O cara que escreveu o dicionário tirou daqui. Exato. Aurélio. Seu Aurélio. O senhor Aurélio, pô, você spoiler. Carisma. Aurélio é um cara religioso, ele estava passando na carta de Paulo, falando, a cada um é dado o Espírito para o bem do outro. Uma brincadeira com o Aurélio, muito interessante. Você fez mais algumas inteligente. Aliás, não sei se você sabe, o Aurélio Buarque de Holanda, ele é primo do Chico Buarque de Holanda. Você fez mais alguma anotação sobre o versículo 7? Não, só essa. Eu fiz uma anotação aqui que eu achei interessante, que é para a gente sempre baixar a bola, né? Porque ele fala que existem muitos carismas diferentes e tal, mas no final, assim, mas um único Deus que realiza tudo em todos. E aí segue dizendo que a cada um é dada uma manifestação. Então, assim, a gente, né, tem que se colocar no seu lugar, né? Porque a gente recebe de Deus que realiza tudo em todos. Então, a gente tem que ter essa ideia bem clara de que eu sou, eu aconteço, eu tal. A coisa pode acabar do dia para a noite, né? Porque, na verdade, é um dom espiritual emprestado de Deus para nós e não uma coisa que a gente é mais que os outros para levar nessa onda aí, que para quem é médium de algum efeito e tal, é Deus que realiza tudo em todos. Né? Em todos, né, na verdade. Né? Até para quem usa para o lado negativo, também o dom veio de Deus, do mesmo jeito. Né? Não tem essa. A pessoa tem um livre-arbítrio, né, para utilizar o dom conforme ela quiser, mas realmente tudo sempre veio de Deus. Colocação, acho que super bem colocado, Renata. Assim, acho que todo médium, não só em formação, mas principalmente os que estão formando em curso mediúnico, iniciando, que acaba se maravilhando, é maravilhoso no início mesmo, né? Eu me lembro Vivi, o Hernani acompanhou o meu desenvolvimento mediúnico, eu lembro eu no começo do meu desenvolvimento mediúnico, a gente ficou maravilhado, quer passar aqui todo dia eu quero mediunizar, É gostoso. É gostoso, né? Depois, o chicote estala, aí você já começa a falar, não, melhor não, um dia só na semana, 2 dias só na semana. Depois vem até a educação de nem desejar isso, mas sim de se colocar à disposição sempre. Que aí é seguir o que Paulo fala aqui, né? Cada um é dado a manifestação por Deus. Então, né? Tô aqui para o bem comum. Tem um médium formado já com mediunidade aplicada à tarefa, que se coloque apenas à disposição, né? Que seja, e a gente comentou isso já no nosso grupo muitas vezes, né, Vivi? No grupo da Casa Espírita Mediúnico, que muitas das vezes a gente quer ser o serralheiro, esquece que a gente é só o serrote. Né? É o serrote querendo ser o serralheiro, né? A gente não é um serralheiro. A gente é o malemário serrote. Malemário. Serrote. Mas eu acredito... É a madeira que o serrote está cortando. Meu serrote não deve ser. Mas olha, a gente trabalhando, assim, convivendo com essa questão da mediunidade, desenvolvimento mediúnico e tudo, eu sempre, não sei se eu estou exagerando, mas eu sempre vejo aí o ponto de fragilidade no desenvolvimento mediúnico. É achar que a gente é o serrote. Exato. É isso que a Renata colocou. O dom é dado por Deus, né, a todos. E essa coisa, a gente falou um pouco antes aqui, essa questão parece uma coisa meio competitiva, que tira o brilho do que é a mediunidade na sua essência. É aí que muitos dons se perdem, muitos carismas se perdem na sua jornada, né? E se você roda nos grupos mediúnicos, de tarefa mediúnicos que eu já tive a oportunidade de participar,
você sempre, às vezes, a maioria das vezes, né, tem aquela coisa, nossa, olha aquele médium, só recebe mentor, né? Oh, não, olha aquele ali, só recebe os espíritos mais bravos, aquele outro. Então, rotula-se uma coisa que não tem que rotular, né? Que é o que Paulo está falando aqui, né? Não diz nada, na verdade. Não define nada. Não define nada, né? Não tem gera um pré-conceito de algo ao qual falta um conhecimento mais profundo para entender. E aí distorce. E faz mal ao médium. Quem mais prejudicado nisso tudo é o médium. É o médium. Veja uma coisinha. Eu acho que todos nós fizemos curso mediúnico. A Renata também já fez, né, com a Renata? Não? Então, só está fazendo agora na carta de Paulo. Eu vou te ajudar. É verdade. Ela está fazendo o melhor curso mediúnico de todos. Da vida. Todo médium tem que começar o curso por carta de Paulo. Olha que interessante. A cada um é dado uma manifestação. O que é manifestar? Ato de manifestar ou de se manifestar. Expressão, revelação, demonstração pública de sentimentos ou ideias de membros do partido ou de coletividade. Aí eu lembro de mim quando eu fiz meu curso, Renata. Tinha 12 alunos. No decorrer do curso mediúnico, eu acho que a Vivi viu isso, o Thales também, todos tinham manifestação. Eu nenhuma. Aí eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí o Mozart me socorreu. Eu falei assim, cara, aí eu vou entrar no versículo. Cada um é dado a manifestação do Espírito para o bem comum. Eu tenho que falar para a turminha de hoje, aquela turminha que eu vi de aula lá, meus queridos e amados irmãos, aqui é um grupo. E eu separei o versículo 4, 5, 6 e 7 para a minha próxima aula com eles, que eu vou falar de união de grupo mediúnico. Olha que interessante. Então, eu lembro disso perfeitamente. Quando eu li isso aqui, eu falei, pô, eu vivi isso, cara. Porque eu queria uma manifestação, mas eu percebi que cada um do grupo, quando é coeso e hermanado numa só ideia, que é o que Paulo fala, cada um tem uma peça. E ele vai falar... Você entendeu o que eu estou falando? Não? Na frente do corpo, né? Que fala do pé, da mão, do ouvido. Cada um é uma peça, exatamente. E monta um corpo, um grupo, um campo, uma manifestação mediúnica dirigida e formada por um ministério de mentores, sabe? É isso. Eu vivia, quando eu li o 7, eu falei, cara, eu vivi isso. Exato. E todo mundo, chegou uma hora que eu falei, não é possível. Eu, moço, você é médium de nada. Então, tal evangelho vai ser esclarecedor. Eu comecei a ser esclarecedor. É verdade, eu começava a ser esclarecedor. E sendo esclarecedor, olha que coisa linda, Thales. Eu já vivi coisas maravilhosas naquele grupo Esperança de Domingo. Eu sendo esclarecedor, eu sentia o mentor a 2 centímetros de mim, cara. Eu percebia, envolvia. As pessoas falavam assim, depois que voltava o médium, era um padre? Era eu. Não. Era um padre que estava esclarecendo. Cara, era tão maravilhoso. E aí a gente vai indo, né? Aprende como é que funciona. Ou seja, aprende não. A gente está ainda batendo a cabeça, não sabe se usa o braço, a perna. Eu continuo médium de nada também. Só... Cara, então é isso que eu queria falar. É uma bela missão esse capítulo aqui. Acho que todo mundo, de fato, deveria abordar esse capítulo 12 aqui, porque o 12 e o 13, na verdade. Acho que esses 2 capítulos, eles englolam bastante. E do 8 para frente aí, Thales, é aquilo que você falou, né? Exato. O livro dos médiuns lá, que tipo de mediunidade ele está falando aí. Exato. O 8 e o 9, ele deixa bem claro aqui o papel dos médiuns nas comunicações. Qual é o papel do médium na comunicação? Sim. Ele fala, um pelo Espírito tem o dom de falar com sabedoria, outro, segundo o mesmo Espírito, o de falar com penetração. Outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e outro pelo único Espírito, carismas de cura. Né? Olha que interessante, que ele fala que é o mesmo Espírito que, dependendo do médium, tem uma manifestação diferente. Né? Nesse médium, esse Espírito, ele vai lá e tem o dom de falar com sabedoria. Quando ele vai lá no segundo, ele fala com penetração, com energia. Quando ele vai lá no outro, ele transmite a fé. Quando ele vai lá no outro, ele tem dom de cura, mediunidade de cura. Apesar de ser o mesmo Espírito. Porque depende o quê? Da faculdade mediúnica que ele encontra a ressonância na hora do trabalho necessário. Né? E lá no livro dos médiuns, no capítulo 19,
Tem lá, papel dos médiuns nas comunicações. Item 7. Pergunta do Kardec. Olha como é que fala exatamente isso aqui, o 8.9. O espírito encarnado no médium. Então, o espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provinda de outros espíritos? Exerce. Então, o espírito do médium exerce influência sobre a comunicação de um segundo espírito que está falando através do médium. Aí o Erasto responde: exerce. Porquanto, se estes lhe são simpáticos, pode a ele atrelhar-lhes a responsabilidade e assimilá-los às suas próprias ideias e a seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos autores das respostas. Constitui-se apenas em mau intérprete. Né? A Madalena, da Atitude de Amor, ela fala muito do filtro de barro. Né? O médium, no início, era um filtro de barro. A água vem e começa a sair com gosto de barro, até aquilo lá se purificando, e a água que chega é a água que sai, filtrada. Né? Mas capítulo que é esse aí, Thales? Oi? Que capítulo que é do Livro dos Médiuns? Capítulo 19. Papel dos médiuns de comunicação. Item 7 que eu li. Aí no item 8, o Kardec pergunta: será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Então, olha só o que ele pergunta. É por isso que determinados espíritos preferem tarefar com certos médiuns? E aí o Erasto responde: não há outra. Os espíritos procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que lhe exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. Olha que interessante. Maravilha. Ainda que o mesmo espírito, a gente está aqui no grupo mediúnico, né? E aí a gente está ali socorrendo a Vivi. Precisa ser atendida um espírito que obsedia Vivi. O mentor vai olhar aqui em nós três, eu Renato e Hernani, e falar assim, ó, quem tem aqui o conhecimento de psicologia aqui é a Renata. Se eu for lá no Hernani, ele não vai captar o que eu estou falando, porque não tem esse conhecimento. Vamos aqui mediunizar através da Renata. Aí a Renata vai lá, vai usar o conteúdo de psicologia que ela tem de conhecimento dessa vida de outras. O mentor vai usar esse artifício para atender o obsediado que estava com a Vivi. Após isso, a Vivi ficou esgotada fisicamente, o mentor vai se afastar da Renata e falar assim, agora precisa aqui dar um passe de energia para recompor o perispírito da Vivi. Aí ela vai olhar, quem tem um magnetismo forte aqui é o Hernani. O mesmo mentor vai lá no Hernani e vai aplicar o passe da Vivi. Que é o que o Paulo fala aqui. Isso aqui é maravilhoso, porque a gente vê acontecer. Na pele. Quer dizer, alguns vê, outros sentem. Alguns não sentem. Isso é maravilhoso, que assim, a gente vê isso acontecer. Isso aqui é incrível. Né? Mais uma vez, e aí, mais uma vez, a gente vê que não existe médium maior, melhor ou pior. Mais importância não. É exatamente a diversidade dos carismas. Né? Por isso que é tão fantástico. E é o que a Renata colocou, é para colocar a gente no nosso lugar. Todo médium tinha que ler essa carta. Exatamente. Vou começar por essa carta aqui, esse capítulo 12, nas aulas de a mesma coisa. 12 e o 13. Ficou 12 ou 13? 13. O 13 é para fechar. A prova final tem que ser sobre o 13, né? Sim. Prova de formatura. Gente, até quem não tem, né, que nem meu caso, médium de nada, a gente sempre tem uma intuição, né, que a gente consegue, alguns poucos, com um esforço, uma sensibilidade, ir abrindo um pouco uma intuição. Por exemplo, uma pessoa que nem o Haroldo, que fala também que não é médium de nada, olha que trabalho lindo que ele realiza, quantos corações que ele esclarece, que ele ajuda, tal, e não é médium, não psicografa nada, não incorpora nada, não sei o que nada, mas é o trabalho, né? Agora que ele está sendo intuído nas palestras, com certeza, né? Mas é uma coisa sutil, sem ter nenhuma demonstração, nada disso, mas que ajuda milhares, quer dizer, não tem que ser uma coisa muito ostensiva para poder fazer um trabalho grandioso. Então, aquela intuição lá no fundinho, lá, ela já pode ser suficiente para fazer uma coisa linda, como esse trabalho que ele realiza, né? Então, todas têm que ser valorizadas do mesmo jeito.
Exato, nunca deve ser encarado como nenhuma coisa diferenciada, né? A questão da mediunidade. Pelo contrário, né? Ela tem que ser encarada sempre como é uma ferramenta, e aí é o que você falou, que deu, e tá aqui, ó, no 7, né? Dada por Deus. Que o Paulo fala, porque ele não limita aqui, ó, ele poderia falar assim, a cada um que tem carisma é dada uma manifestação do Espírito. Ele poderia falar assim, mas não. Ele fala, a cada um é dada a manifestação do Espírito. Que é o que você está falando. Todos nós somos médios. A intuição, ela acontece sempre. Muitas das vezes, aquele que não fez o curso... Porque não é só médio, não é só da espírita que é médio. Você vai numa igreja evangélica e o pastor está sendo altamente influenciado ali, o que está de... E aí eu volto aqui no livro dos médios, que a gente acabou de ler. Não havendo entre eles batia o espírito médio antagonista, que oferece a resistência e torna o intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. Então, se o médium não está evangelizado, com pensamento elevado, bem orientado nas suas atividades, o espírito for falar, seja ele qual religião que for, pode ser um pastor, pode ser um espírita, pode ser um bandista, pode ser um budista, um hindu, qualquer um deles. Ou o espírito for falar através dele, ainda que seja o espírito de luz, a mensagem vai sair truncada, vai sair contaminada, interferida, né? E aí, de fato, é isso. Todo mundo tem sua importância. Que ele vai abordar aqui do 12 para frente, que é a questão do corpo, né? No 10, ele fala das diversas faculdades mediúnicas, né? Então, ele fala, outro realiza milagres. Aqui o milagre, a gente pode... eu mandei um áudio acho que para o Hernani, daqui no meu primo judeu, explicando a questão da... aqui no meu primo judeu, explicando a... Cabala? A Kabbalah, né? A Kabbalah, ele fala, né? Explicando a Kabbalah, que eram os milagres. O que eram os milagres previstos na Kabbalah? Então, aqui tem uma coisa importante. Ó. A gente lê milagre, a gente fala o que é um milagre, né? Na Kabbalah, fonte de estudo da Torá, eles falam que o milagre é a transmutação de elementos, as alquimias. E eles usam, eu achei muito interessante o que você falou, na Kabbalah ele usa o exemplo que um dos milagres possíveis pela transmutação das energias é transformar água em vinho. Fiquei embasbacada. Eu não escutei isso. Você viu falando? É transformar água em vinho. Então, através da transmutação em energia, que o Antigo Testamento estuda, fala, é possível realizar o milagre de transformar água em vinho. O que a gente tem no Evangelho de Jesus? No casamento do primo dele, né? Do primo dele, do filho da irmã Maria, transforma água em vinho, né? Então, materialização, que a gente estuda aqui na doutrina espírita, que é o quê? Materialização, fluido, manipulação de fluidos, recomposição perispiritual, né? Então, toda essa questão é um milagre. O outro, a profecia, que a profecia é o desdobramento, né? Aquele que vai até um lugar, ele vê ele pode receber predições futuras. O outro, discernimento dos espíritos. Isso aqui eu achei muito, muito interessante, né? Que uma das faculdades mediúnicas que o Paulo aborda aqui é essa. É o discernimento de espíritos, né? Que, para mim, aqui é um esclarecedor mediunizado, né? Que ele está atendendo um espírito em aflição, ele discerne através dos espíritos, traz o discernimento da situação. O outro, interpretar línguas misteriosas, né? Então, a gente tem aqui o efeito da xenoglossia, né? Que é falar em outros idiomas, né? As línguas misteriosas aquelas não conhecidas. E aí, no 11, ele fala, mas tudo é realizado pelo mesmo e único Espírito, repartindo a cada um como ele quer. Olha só. Então, tudo é realizado pelo mesmo e único Espírito, repartindo a cada um como ele quer. No Livro dos Médiuns, no capítulo 25, Considerações Gerais, item 269.
Aqui eu só quero voltar mais uma parte nisso, porque isso aqui tem um outro aprendizado importante para a gente, né? Para os médios, né? Para todo mundo no espírito. Mas, ó, o Paulo afirma que, ó, tudo é realizado pelo mesmo e único espírito, né? Então, a espiritualidade, repartindo a cada um como ele quer, como o espírito quer. O espírito quer. E aí, no item 269 do capítulo 25, os espíritos falam Kardec, ó. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Que é a famosa frase do Chico Xavier, que o telefone só toca de lá para cá. Né? Então, Paulo ele deixa isso aqui bem claro. O telefone só toca de lá para cá. Então, não adianta querer daqui... Vamos, espírito, vem conversar comigo. Né? Ele fala, tudo é realizado pelo mesmo único espírito, repartindo a cada um como ele quer, como o espírito quer. Então, ele se manifesta. Eu achei isso aqui fantástico, né? Porque é exatamente o que a gente estuda no livro dos médiuns, né? Eu comecei a ler tanto isso aqui, li 2, 3 vezes, e eu fui no livro dos médiuns lá também, e até mesmo no Evangelho, e ele fala, é o espírito que distribui, é o espírito que dá. Eu fiquei imaginando o espírito de verdade. Espírito de verdade. E aí a gente tem o conceito na nossa doutrina sobre o espírito de verdade, né? Então é ele que acaba sendo grande, né? O ministério do espírito de verdade, onde as atividades diferentes é ele que coordena. Né? Muito bom. E você falou da Cabala lá, você sabe que o Haroldo fala que é o livro dos espíritos dos judeus, né? É a parte mística, né? Cara, ele fala, é o livro dos espíritos judeus, cara. E o que eu perguntei lá pro meu primo, porque eu mandei só a resposta, né? Mas a pergunta que eu fiz foi justamente essa. Eu falei assim, o Daniel, a comunidade judaica aceita bem a Kabbalah ou eles acham que é um negócio meio... Não, isso é galera mística, né? Esotérico. Né? Esotérico. E pelo contrário, né? Foi o que ele falou. Não, é super respeitada, só que só os mais sábios têm acesso. Olha que interessante. Né? Então, assim, tem que estudar bastante a Torá, entender bastante o que está querendo dizer as leis divinas universais presentes na Torá, para depois acessar o livro dos Espíritos. Né? Então, assim, dentro do Velho Testamento tem aqui esse andamento toda a humanidade, cara, que aconteceu tudo e chegou no livro dos Espíritos. Né? E a gente ainda exclui tanto, né? Realmente. E você falou outra coisa aí, Thales. O esclarecedor mediunizado. Ainda nós sabemos que tem esse preconceito, às vezes, aí, o jeito de trabalhar. Né? E o que é estar mediunizado? Aí a Renata deu o exemplo do Haroldo. O Haroldo é médio de nada. Será? Imagina! Ele é médio de nada dentro do que a Renata falou, do contexto que nós temos. Ó, se concentra e recebe o Espírito. Né? Isso sim, mas a sintonia mediúnica dele e o que ele acalenta os corações em uma palestra, tem coisas que eu vi na palestra dele que mudou minha vida, cara. Eu também, Muda o jeito da gente pensar. Não, e você vê os vídeos dele, ele tá falando assim, não, já reparou? Ele dá um... Eu reparo umas paradas. Ele dá umas paradas assim, aí ele fica olhando pro nada, tá recebendo. Download, né? Tô fazendo download. Aí, demorou. Não, assim, de fato, o poder de intuição dele é muito grande. Né? Eu já falei, quando eu desencarnar e virar obsessor, eu quero ser atendido pelo Haroldo. Eu falo assim, Haroldo, fica falando aí, Marinho. Você me ajudar? Boa ideia. Seu plano é desencarnar e virar obsessor, então. É isso? Eu acho. E você sabe outra coisa que eu penso muito dele, cara? Já para a gente não fugir muito do assunto, a capacidade mental e cognitiva dele montar as coisas. É fora do comum. Como é que eram os doutores da lei? Mas ele falou isso uma vez. Ele falou assim que quando falam, você faz palestra e tudo, você tem um dom da palavra. Ele falou assim, será que eu já usei bem a palavra antes? Porque ele tem uma ótima argumentação, mas como foi o uso disso? Então, ele mesmo se coloca em xeque. Eu achei isso bem interessante. Quando ele é questionado sobre o poder de oratória, a capacidade
mnemônica que ele tem de guardar tanta coisa, ele fala, são habilidades, inclusive, do Sinédrio, dos doutores da lei no Sinédrio. Ele faz um jogo assim, interessante. E aí, né, Vivi, a gente vê Paulo agora, né? Estudando ele. Que é isso. Eu já ouvi ele falando que ele já fez uso da palavra para distorcer a Bíblia. Isso. Entendeu? E agora ele veio para esclarecer, desfazer a má interpretação que ele já deu no passado. Eu já falar sobre isso. E a gente estava lá sendo enganado por ele. Agora a gente está aqui seguindo ele para aprender junto. É sério, é verdade. A gente estava agora não. A gente tem que tomar cuidado. Agora a gente tem que tomar cuidado com quem que a gente está enganando. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado com a nossa palavra agora. Vamos lá, vamos voltar. Aí do 12 ao 30, para mim aqui, acho que é bem extenso, eu resumi tudo aqui do 12 ao 30, só saquei um versículo 28 lá na frente, aí vocês forem pontuando, quando chegar no 28 eu falo. Aqui ele fala sobre a importância dessa união de talentos, né, que eu acho que o Hernando estava comentando mais cedo. A necessidade de trabalho em conjunto, né? Aqui Paulo está combatendo as disputas, que ele fala lá no início, né, as disputas do ego mediúnico, né? Então ele fala lá, né, o corpo não consta de um membro, mas de muitos. Se o pé disseste, visto que não sou mau, não pertence ao corpo, nem por isso deixaria de pertencer ao corpo. Então ele faz aqui usando a metáfora do corpo físico, né, do corpo humano físico, para mostrar que é um organismo vivo que depende de cada uma das suas funções, das suas partes, dos seus membros, né? Então precisa lá de um psicógrafo, de um psicofônico, de um médico de cura, de um médico de intuição, precisa de alguém que varra o chão, alguém que limpe a bancada, alguém que entregue o alimento, alguém que acolha o irmão na família fraterno, alguém que receba na recepção com um sorriso no rosto, alguém que organize os estudos, né? Alguém que organize as finanças. Precisa ali de um agrupamento de talentos, né? Uma união de talentos, cada um com a sua importância, para que aquele corpo não fique deficiente. Porque se a gente vê um corpo físico que lhe falta um braço, ele é um corpo deficiente, né? Então, para que o corpo mediúnico, o corpo espírita, não fique deficiente, não pode faltar nenhum membro, né? Então, eu acho que essa aqui é uma reflexão sobre os grupos mediúnicos atuais, né? Grupos espíritas atuais. É importante que cada um ali faça a sua função, cumpra a sua função. E aí, esse é eu acho que é uma outra reflexão que a gente vê muito, aí os educadores, aqui, a gente que já deu aula em EGE, em mediúnico, que é muito triste, né? Porque a gente vê diversos espíritas que estão engajados no espiritismo, maravilhados, encantados, estudam lá o básico, o EGE e tudo mais, ingressam no corpo de estudo mediúnico, no grupo mediúnico, não manifestam nenhuma mediunidade e falam, pronto, então não tem utilidade. E se afasta, né? Quando não deveria se afastar, né? Deveria entender que é importante. Então, acho que esse texto, né, a gente falando de usar nos cursos mediúnicos, isso aqui é muito importante, né, de trazer para isso. Porque daquele grupo de 15, 10 ou 11 estudantes, alguns não vão ter a manifestação mediúnica ostensiva, mas nem por isso não são importantes. Né? Os carismas perdidos, né? Exatamente, os carismas perdidos. Interessante, né? No 22 ele coloca, né? Mais ainda, os membros do corpo considerados mais fracos são indispensáveis, né? No 23. E os que consideramos menos nobres rodeamos de maior honra. Ele vai fazendo uma questão aqui de acolhimento, né? De que não existe o menos importante. E ele deixa bem claro que aqueles que já estão bem, melhores, fortalecidos, já não precisam de tanta atenção, né? Que é o que falta a gente ver um pouco na casa espírita mesmo, na formação. Porque eu não sei vocês, eu tenho a impressão de que existe uma supervalorização das tarefas dentro da casa espírita, que são as dos médiuns e dos oradores, dos palestrantes. Fica uma superexposição, uma supervalorização. Mas se todos os membros do corpo unidos fazem o corpo mais forte, isso precisa ser tirado, né? Precisa ser melhorado esse ponto de vista de todos os envolvidos, né? Que acaba virando uma casta dentro da casa espírita. É o que ele fala aqui no 17, né? Se todo o corpo fosse olho, como ouviria?
Então, cada um tem que ter a sua função para que tudo funcione bem, corra bem, né? Essas partes aqui do corpo, eu fiz uma conexão com um outro livro que eu não terminei de ler, mas é lindo, que chama O Despertar do Espírito. É bem legal esse livro, que ele mostra a gente do átomo ao arcanjo, né? Toda a evolução, né? Tem um parágrafo aqui que eu até mandei uma foto para vocês hoje no grupo. Agora pra gente. Coloquei agora há pouco e tem várias coisas legais sobre esse. Não, esse livro é incrível mesmo. Mas olha aqui, outro tipo de conexão também, ó. O homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito, e no qual o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação na qual o espírito seria Deus. Nós somos o Deus do nosso corpo, né? O corpo é um universo em miniatura, regido pelas mesmas leis compatíveis com o seu tamanho. O espírito é um Deus, se o comparamos com as microvidas em profusão na formação do fardo físico. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são outras tantas individualidades materiais, localizadas em um lugar especial no corpo. O espírito está por toda parte do corpo. Todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Um membro se agita, o espírito sente. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos estão postos em vibração. O espírito sente cada manifestação, distingue-as e localiza-as. Aí tem outro parágrafo último aqui, ó. Cada individualidade é composta de menores, que são agregados de individualidades ainda menores, até o infinito negativo. Por sua vez, é elemento constitutivo de individualidades maiores, as quais são outras ainda maiores até o infinito positivo. Cada organismo é composto de organismos menores e é componente de outros maiores. Esse livro é muito lindo, muito legal, porque ele está falando essa parte aqui, fala das ovelhas do aprisco, né? Que Jesus fala que todas as ovelhas do aprisco serão cuidadas, e nenhuma ovelha ficará para trás, né? Daqui ele fala também que nós somos o corpo de Cristo, né? E aqui ele faz uma analogia muito legal com o corpo humano mesmo nosso, né? Nós somos o Senhor do nosso corpo, ele é um universo da mesma forma que ele representa a mesma cadência de leis, de harmonia do universo mesmo, de todo o universo dentro e fora. É tudo o mesmo Criador, né? A marca do Criador, ela está igualmente distribuída em tudo, sendo no microscópico, sendo no macro, no planeta, nas estrelas e tal. Esse livro aborda muito isso, que a gente é responsável pelas nossas células. E as nossas células de hoje, que são vida, elas já vieram de outras formas anteriores. Ele explica muito detalhado isso, do átomo, de onde vem um átomo que hoje compõe um ser vivo, uma planta, o corpo de agente. Então, a gente tem bactérias, a gente é responsável por todas as células, todos os micro-organismos do nosso corpo, por conduzi-los de uma forma alegre, harmoniosa, para que eles fiquem bem, e eles vão ter também a sua evolução como energia, psi, que ele conta aqui e tal, e também a gente precisa deles, é uma troca para poder usar o corpo físico, para poder estar aqui na matéria, e eles precisam de nós para uma condução como deuses desse micro-universo que é um corpo humano. Sabe? É muito legal essa analogia também. Perfeito. Esse livro é muito bom, mesmo. Eu lembro de um estudo que a gente fez que na época da infância lá, você levou um texto desse livro muito bom na questão dos animais, né, que a última experiência dos animais são em planetas superiores, para a gente trazer, quando foi individualizada, a vontade de voltar para lá, né, que é o que impulsiona. Voltar para lá. Como o Paraíso Perdido também, né? Esse livro conta essa transição, né? É muito legal. E ele fala sobre isso. A gente é responsável até pelas bactérias do nosso corpo. Todas as células, elas são energia viva. Né? E elas têm uma evolução. Elas não estão paradas, não vão ser
célula do corpo para sempre. Elas também vão evoluir para outras situações, em outros planetas. A energia só muda de lugar, ela não morre. Então, isso é muito importante, é muita responsabilidade a gente pensar assim também, né? Quase universal. E aí, a Vivi citou 23, eu queria só uma reflexão agora, aprofundar nela. O 23, a Vivi falando agora me veio um ensinamento importante aqui também, né? E os que consideramos, falando das partes do corpo, e os que consideramos menos nobres, rodeamos de maior honra, né? Paulo fala. Então, as partes do corpo que consideramos menos nobres, rodeamos de maior honra. Eu me lembrei uma vez que eu vi uma entrevista do Divaldo Franco, que ele falando, que o repórter estava me entrevistando, perguntou assim, Divaldo, você agradece todo dia? Aí ele falou, por muitas coisas, agradeço todo dia por muitas coisas, o Divaldo falando. Mas, tipo o quê? Você agradece todo dia? Aí, olha o que o Divaldo falou e a reflexão que tem por trás disso. Ele falou assim, meu filho, eu todo dia quando vou ao banheiro, fazer o número 2, eu agradeço. Porque o que seria do meu corpo se não pudesse expelir aquilo que me contamina e faz mal? Olha o nível de gratidão que o Divaldo Franco tem. Ele falou, eu agradeço meu intestino funcionar. Parte menos nobre do nosso corpo. E aí o Paulo fala aqui, as partes menos nobres nós rodeamos de honra. E por que Paulo faz isso? E por que Divaldo Franco agradece o intestino? E aonde, na minha visão, tem um ensinamento por trás disso? Porque, às vezes, a gente julga o que é nobre aquilo que atende os nossos desejos, não aquilo que nós necessitamos. O que é nobre no nosso corpo físico? Aquilo que a gente, provavelmente meus cabelos, provavelmente a minha pele, que isso aqui tudo atende ao meu desejo de ter aparência, de me apresentar bem. Mas o que a gente precisa mesmo é evacuar, é urinar, porque senão a gente morre. Se nós intestino parar, a gente morre uma semana. Já pararam para pensar nisso? E a gente não acha isso nobre. O que a gente acha nobre num grupo espírita, num corpo mediúnico? Aquele que festa, aquele que atende nossos desejos da manifestação. Né? Quem que a gente aqui fica maravilhado naquele médium que, nossa... Cheio de efeito físico. Cheio de efeito físico. Atende o nosso desejo. Mas o que nos é necessário? Provavelmente... O evangelho, que muitas vezes... O evangelho, provavelmente, é a moça que limpa a nossa casa, é a outra que... O motorista do ônibus que nos conduz ao trabalho. Provavelmente ali está o que a gente precisa. Só que a gente não agradece e tampouco o honra. Como Paulo fala aqui, e o Divaldo honra lá o seu intestino que funciona todo dia, ele alivia o corpo físico para poder continuar processando as energias. Me veio essa reflexão quando você falou, que eu lembrei desse negócio do Divaldo e desse ensinamento por trás. No 24, quando ele continua, coloca, né? Deus organizou o corpo dando maior honra ao que carece dela. É sempre um ensinamento de humildade, é sempre um ensinamento de simplicidade, né? E a gente, às vezes, ou na maioria das vezes, nas organizações espíritas, porque somos espíritas, é mais fácil falar da nossa organização, né? A gente vai meio que na contramão disso, né? A gente valoriza muito a mediunidade e deixa, por exemplo, as coisas simples. Jesus era de uma simplicidade absoluta em tudo, né? Se ele é o nosso modelo e guia, então a gente precisa desmistificar algumas coisas. Eu sempre acho isso em tudo na vida. Às vezes é necessário desconstruir e reconstruir pseudo-verdades ou aquelas verdades enraizadas, alguns conceitos. E a gente precisa de uma reforma nisso, né? Começando de dentro da gente. Né? Eu achei muito interessante quando ele coloca essa questão do que é menor ser mais dado a devida importância, o devido valor, né? O devido acolhimento. Eu acho que a gente tem que pensar assim, mesmo no grupo mediúnico, quando esse capítulo está falando dos médiuns, aquele médium que fica lá, às vezes,
simplesmente que não dá passagem, mas está concentrado, né? A gente muitas das vezes acha que não tem tanto peso, né? Só que a gente não vê o que eles trabalham e qual é a parte do corpo que ele faz parte, né? Quem será que está vendo a energia Exato. Então, a para gente não atender o tem espírito, né? exato. Então, a gente não tem Silenciosamente, né? Discretamente. E aí o grupo mediúnico funciona muito bem, a gente acha que é o médico o médium mais ostensivo que é responsável por essa harmonia. E na verdade não é. Se o corpo, uma peça do corpo está ruim, o corpo está doente. Exato. A gente Então, tinha lá os estagiários, que assim, os recém-formados, os médicos recém-formados, no nosso trabalho mediúnico lá no grupo, aí uma vez um que não tinha manifestado no curso, juntou, e aí, na tarefa, você sentiu? Não senti nada, só muito calor, né? Então você trabalhou muito, você ajudou mais que nós aqui, né? Você de fato doou muita energia, né? Então é isso, trabalhou, ok, pô, super parte importante do corpo, né? No 31, podemos seguir aqui? Podemos. No 31, encerrando o capítulo aqui na minha observação, eu achei muito bonita essa frase que ele fala: aspirais aos carismas mais valiosos. Aspirais às faculdades mediúnicas, aos dons mais valiosos. Né? Eu li isso aqui como aspirais os dons do amor. Né? Esse é o mais valioso. E ele aqui, para mim, ele já introduz o capítulo 3. Já introduz. E aí eu ele fala, e agora indicarei um caminho melhor. Porque ele faz uma série de questionamentos. Ele faz uma série de questionamentos anteriores. Falam línguas, fazem isso e tal coisa, né? Mas indicarei. É lindo demais. Eu me coloquei na posição do cara ouvindo ele, e ele falou assim: aspirar os vossos carismas mais valiosos. Eu ia perguntar para ele assim: quais são? Como eu posso fazer isso? Aí ele arremata. Mas ele arremata assim brilhantemente. Né? É sensacional. E eu vou te indicar então como é que você vai fazer para você descobrir qual que é o maior carisma, o mais valioso. Olha, é o seguinte: ir no amor cristão. Aí, gente. Aí a gente escuta a Legião, né? Aqui ele fala, acho que após esse estudo da mediunidade, ele apresenta aqui a mediunidade com Jesus, né? A real função da mediunidade, de como exercer e praticar a mediunidade, né? Aqui é muito conhecido, então acho que a gente, para quem está ouvindo a gente está falando aqui daquele versículo ainda que eu falasse a língua de todas as línguas humanas e angélicas, se não tem amor, sou metal estridente, um símbolo que tine. Ainda que eu possua o dom de profecia, então sem amor eu nada seria. Né? Em conclusão, sem amor eu nada seria. E aqui é o exercício, né? Importante para todos nós. Ok, tem toda essa ciência mediúnica aqui, no capítulo 12. Né? Ok, Allan Kardec tem toda aqui a ciência do livro dos Médiuns, mas sem o Evangelho, sem o Espiritismo, né? Mas sem o amor, sem o hino ao amor cristão, de nada isso adiantaria. Né? Voltaríamos a ser como os povos pagãos. Né? Que ele cita lá no comecinho, no versículo 1 do capítulo 12. Porque só o amor edifica. Né? E aí aqui eu acho que tem a reflexão que eu fiz de todo esse 13 aqui, eu tenho poucas anotações, porque ele é bem autoexplicativo. Né? Porque a pergunta que eu faço aqui, aí eu acho que é a reflexão de cada um de nós, médiuns ou não, estudantes ou não, tarefeiros ou não, porque a gente ainda confunde muitas coisas, né? A gente confunde, e aí eu estou falando aqui dos médiuns, né? Quem tem a manifestação, quem tem a mediunidade educada e pratica a mediunidade. Para que eu tenho isso, né? Essa pergunta. Para que eu tenho essa mediunidade? Se não é me edificar. Só que o que edifica não é o atributo mediúnico, a faculdade mediúnica. Não é. É a transformação dos meus sentimentos. Então, se tens a faculdade mediúnica aprimorada, desenvolvida, se lhe foi convite à tarefa e você aceitou a tarefa, ali está a oportunidade de você se deparar com situações para aprimorar os seus próprios sentimentos, aprimorar
as suas lutas, as suas angústias, melhorar a sua capacidade de amar. Porque aquele que trabalha participa de um grupo mediúnico, se ele não se sensibiliza com o que acontece nos atendimentos, não tem como. É impossível não se sensibilizar. Seja ele esclarecedor, seja ele doador de energia, ou seja ele um médico de passividade ou coordenador do grupo. Né? Não tem como não se compadecer e aprender, porque o grande ensinamento e a reflexão minha das manifestações que tem em atendimentos mediúnicos, e aqui para mim está a beleza de Deus, a bondade dele, e a perfeição ver que os sofrimentos tão agravados, tão sentidos e tão extremos que são atendidos por esses irmãos no grupo mediúnico são causados por coisas que nós fazemos ainda no nosso dia a dia. Então, essa função mediúnica serve para edificar aqui dentro. Porque a gente olha o irmão sofrendo e eu, fazendo aqui uma reflexão minha, eu paro e falo assim, meu Deus do céu, esse irmão sofrendo, e quando o atendimento é pelo médium ainda que sente o sofrimento, não só escuta, é coisas que eu ainda faço. São ódios que eu ainda tenho. São brigas que eu ainda promovo. São perdões que eu ainda não perdoo. São egoísmos que eu ainda pratico. São desamores que eu ainda sou. E aí edifica. Né? Por isso que o Paulo fala aqui, ainda que tudo isso acontece, sem o amor, nada seria. Porque vai ser um tarefeiro, muito fez, mas pouco edificou. Vai desencarnar, continuar sofrendo. Vai ter que vir. E aí o irmão Jacob dá o exemplo naquele livro Voltei. Meu, como assim? Eu trabalhei pra caramba, atendi milhares e milhares, trabalhava de segunda a sexta no centro espírita. Não, louvável, tá aqui o seu mérito. Mas você não edificou. Ainda tá opaco, ainda tá cinza. Né? E aí essa é a lição do Paulo. Sem amor, eu nada seria. Sem amor, você pode ter todos os carismas. De um outro. Sem amor, você pode ter todos os carismas. Mas se não tiver amor, não adianta. O Emílio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, no final, né? Quando ele está finalizando o livro, ele faz um discurso interessante. Ele fala assim: se eu pudesse resumir tudo que eu escrevi aqui nesse livro sobre o trabalho de doutrinação, que chamava doutrinação ainda quando ele fez, ele falava, eu resumiria em uma única palavra, que é o amor. Então, substituiria toda a técnica pelo amor. E eu achei interessante nesse capítulo, não sei se é só impressão minha, Paulo vem falando de uma forma mais firme, mais firme, mais firme. Esse capítulo todo, ele é mais poético. Ele é só emoção. A forma como ele fala aqui difere muito no capítulo anterior, porque aí é só sentimento. Né? O capítulo é curto e, ao mesmo tempo, gigante. Esse capítulo 13, para mim, ele é muito nessa carta. E veja como gente, a descrição do amor aqui tem umas coisas que para nós ainda são do 4 ao 7. Compenga, né? Porque olha só, né? O amor, eu tô lendo as coisas aqui. O amor não é invejoso, o amor não é orgulhoso, nem faz coisas inconvenientes. Aí, olha essa, não procura o próprio interesse. Dá uma olhada. Não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha como é que é o amor, ver se nós conseguimos estar nesse nível de sentir tudo isso. Né? Então, aí o amor é muito, né? A gente fica naquela coisa assim, né? Romantizando só, mas não é. Tudo suporta. Pensa que o negócio é mole? Não é só, conto de fada. Tudo suporta, é tudo. Quer dizer, é uma coisa muito mais, né, power aqui do que a gente dá aquela visão romântica do amor, né? E ele fala super lindo aqui também, né? Eu acho que na parte mais do final, porque a gente é imperfeito, né? Eu gosto assim,
conhecemos imperfeitamente, profetizamos imperfeitamente. Quando chegar ao perfeito, o parcial será eliminado. Então, o amor é o perfeito. A gente está nesse amor imperfeito ainda. A gente está nesse processo. Né? A gente faz um pouquinho desse sentimento, mas a gente depois volta. Aí fica com ciúme, tal. Coloca outros sentimentos juntos que não fica esse amor do jeito que ele está aqui explicando que é, né? Que é realmente o amor essência, né? A gente sente um pouco de amor junto com um misturado de vários outros sentimentos, né? Não é o puro amor que a gente sente. Então, a gente ainda está num processo como que a gente está aqui, né? A gente está como criança, a gente pensa como criança, mas quando a gente estiver realmente na situação de entender todo, sentir nessa palavra, né? Tudo a gente crê, tudo a gente... Então, a gente está em outro nível, que é o amor real, né? Já é uma coisa que, no nosso nível evolutivo do planeta ainda, é muito raro, né? Eu achei muito legal aqui que ele fala assim, ó, no 12, agora vemos como enigmas no espelho, depois veremos face a face. O Haroldo fala muito sobre isso, né? Que a gente vê até o evangelho como enigmas, né? Ele fala que uma passagem lá dos profetas, ela espelha no Novo Testamento, que espelha no Espiritismo, que tudo está triangulado, né? Se espelhando. Então, a gente também vê o amor assim, a gente vê o amor no outro, a gente já vê o amor na natureza, a gente vê o amor de outras coisas. Aqui também, quando ele fala no capítulo 12 sobre se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um membro se é honrado, todos alegram-se com eles, isso é o amor. A gente vê esse amor no nosso próprio corpo. Né? Porque se a gente tem, por exemplo, machuca uma perna, a outra vem para socorrer. A outra até se machuca também, ela estava boa, sã, ela se machuca para socorrer a outra que está machucada. A gente faz isso um órgão com o outro, a gente faz uma ponte de um socorro, que é o amor no nosso organismo. A gente tem ele já impregnado na nossa constituição do DNA de Deus, já com amor. Então, a gente está ainda como criança, mas já está impregnado e um dia a gente consegue realmente sentir esse amor, como o Paulo fala aqui, e ver face a face, né? Ver Deus, né? Ver face a face a imagem do amor, né? Não a imagem, mas a personificação do amor, né? Isso é muito bonito, né? Conhecerei tão bem quanto eu sou conhecido. Hoje a gente é profundamente conhecido por Deus. A gente não conhece Deus como Ele nos conhece, né? Que Deus é o amor, né? E nem o amor em si, o sentimento, Deus a gente não conhece como Ele nos conhece, que nos criou. Então eu entendi bem isso assim, a gente tem um contato imperfeito com amor esporádico, né? Um amor ainda cheio de condicionais e de se, mas isso se me agradar, se me trouxer felicidade, aí é o caso, se me fizer feliz e tal. Depois a gente vai ver face a face e vai ser tão conhecido por Deus quando a gente chegar nessa estágio como Ele já nos conhece hoje. Sim, perfeito. É bem isso mesmo. Eu estava fazendo uma... Quando você fala, agora vemos como enigmas no espelho. O homem foi criado à semelhança de Deus. Para isso ainda nós somos um enigma. Mas depois veremos face a face. Quando a gente chega a um ponto de evolução, como os cristos que têm um contato direto, veremos face a face. Interessante. Entenderemos essa semelhança, né? Essa semelhança e o verdadeiro amor. Olha que aí voltando aos versículos que tudo suporta, que tudo isso. Aí Jesus. É isso. Lá no 8 tinha feito uma observação também que eu achei super interessante. Acho que tem uma reflexão aqui legal da doutrina espírita, que ele fala assim, ó, o amor jamais acabará. Né? Porque o amor é atributo do espírito, concorda? Não é atributo físico, é atributo espiritual. O espírito é imortal. Né? Então, o amor, ele não acaba, ele jamais acabará. Agora, as profecias serão eliminadas. As línguas cessarão, o conhecimento será eliminado. Então, as atividades mediúnicas, ele fala aqui, ó, o amor nunca acabará, porque é do espírito.
as faculdades mediúnicas, profecia, psicofonia, os conhecimentos e tudo mais, são físicas. São atributos orgânicos. A mediunidade está no organismo, não está no espírito. Elas são físicas. Essas vão deixar de existir. Porque conforme o espírito for evoluindo, eu não vou precisar da matéria. Não tem mais matéria. Então ele não vai ter mais mediunidade. Não vai existir mediunidade lá na... Né? Quando a gente for... No livro dos Espíritos, segunda parte, fala dos espíritos, das ordens, né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Na primeira ordem, a gente fala, ó, características dos espíritos puros, né? Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual, moral absoluta com relação aos espíritos das ordens. Então, o espírito puro não tem nenhuma influência na matéria. Então, se ele não tem nenhuma influência na matéria, ele não tem nenhuma manifestação mediúnica através dele. Ele é só espírito, né? E o amor vai estar com ele. É isso. Então, e ele vê, aí já vê face a face. Ele já vê face a face, né? Então, o amor jamais acabará. As coisas da Terra, mediunidade entre elas, vai acabar. Porque isso é coisa do corpo físico, né? É atributo orgânico. E da minha parte, para finalizar, no 13, a última anotação que eu fiz, que eu tive uma reflexão super bonita também, muito interessante. Aí ele fala tudo isso, né? E ele finaliza assim: agora nos restam a fé, a esperança, o amor, essas três coisas, mas da maior de todas é o amor, né? Agora, olha que interessante aqui o meu raciocínio que eu tive. O Paulo aqui, ele está fazendo o quê? Um trabalho, está trabalhando, operando, laborando por Cristo, né? A fé nas leis divinas e na mortalidade da alma, base da concepção do ensinamento de Jesus e base da concepção divina que Paulo já tinha, é o único meio pelo qual a gente consegue exercer o quê? Perdão. Se a gente tiver a fé profunda nas leis divinas e na imortalidade da alma, a gente consegue perdoar verdadeiramente, né? Porque a gente sabe tudo que está regendo, lei de causa e efeito, e a gente sabe, cara, que é um espírito imortal, que ele vai evoluir, eu também estou evoluindo, é um erro momentâneo dele. Trabalho, perdão, esperança. Espera. E o amor ama. Ama, trabalha, espera e perdoa. Que a sua grande amada Abigail lhe disse antes de iniciar o ministério. É isso aí. Muito bonito. Legal. Finaliza esse capítulo. Legal. Muito legal. Ama, trabalha, espera e perdoa. É isso. Gente, eu acho que é encantador estudar Paulo e confesso que tem hora que tem que fazer um esforço para a gente poder captar alguma coisa. Exato. Mas o 12 e o 13 é demais. É apaixonante. É apaixonante. Eu acho que esses dois capítulos, cara, não me alongando muito, é uma escola. Dá para você trabalhar dentro de uma casa espírita durante anos. Anos. Anos.